Oi, família! Bem-vindos a mais um episódio do Bota Pra Fora. Mais um episódio, mais um cenário diferente. Dessa vez estamos aonde? Rufem os tambores! Brasilzão! Cheguei no Rio. Eu tô começando a ficar feliz, na verdade eu tô muito feliz porque eu vim por um motivo muito específico e que, embora me deixe um pouco confusa, porque é esquisito ver uma amiga de infância casar, é a minha primeira amiga que tá casando, eu vou ser madrinha, ao mesmo tempo me deixa radiante, muito, muito, muito feliz por ela. Então eu vim por isso, devo ficar uns 3 meses aqui, com algumas viagens em paralelo, mas estou feliz de estar na casa da minha mãe hoje, aqui no Rio, na freguesia, zona oeste do Rio, e poder ter um pouco de aconchego de família e de casa, né? Já faz quase 6 meses, não, mais de 6 meses que eu saí do Brasil pela última vez. Tem 2 anos que eu tô viajando, eu saí do Brasil em final de outubro do ano passado. Então fez 6 meses agora que eu não voltava pra casa. E parece que foi ontem, cara, passou muito rápido dessa vez. Mas tô feliz de estar aqui, principalmente pelo motivo que é e poder ter um pouco de afeto, que, cara, eu tô ficando muito, 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 muito cansada dessas despedidas constantes. Mas vamos ao que interessa. Eu, mesmo estando fora do Brasil, fui bombardeada, como somos quando coisas muito polêmicas acontecem no nosso país, com a CPI das Bets e essa polêmica toda envolvendo a Virgínia. Assisti pela, sei lá, 10ª vez um dos meus filmes preferidos, que é o Capitão Fantástico. Vamos falar sobre ele. E me vi embebida, assim, de artigos e conversas onde ficava cada vez mais lúcido, mais claro o quanto temos dificuldade de pensar, o quanto eu valorizo essa habilidade que eu adquiri ao longo da minha vida e como isso me empodera e me liberta e como eu gostaria que mais pessoas conseguissem passar pelo filtro do senso crítico para a gente avançar como civilização, como sociedade, como país, como indivíduos. E como, de alguma maneira, da mesma forma que a gente conversou no episódio sobre quem é você quando não tá buscando um relacionamento, essa busca frenética pelo amor romântico é, de alguma forma, fabricada, essa ignorância, ela também é fabricada. É aquela coisa, né? Quem tá no poder não quer ter uma sociedade pensante, uma sociedade crítica, uma sociedade que questiona, porque senão fica muito mais difícil para eles manterem ali o jogo, manterem a bagunça, manterem os votos, manterem a sociedade no lugar de domínio que eles querem. Então, se você chega para uma pessoa sem acesso à informação, ignorante mesmo, oferece uma Bolsa Família, ao longo das eleições, da campanha eleitoral, é muito mais fácil de você conquistar o voto dessa pessoa do que você educar ela para exigir propostas mais significativas, exigir que essas propostas sejam executadas ao longo do período do mandato e questionar o porquê as coisas são como são. Quando eu vejo sociedades como a sociedade francesa, por exemplo, que é uma que, cara, qualquer problema, eu morei na França 1 ano e eu vivi isso muito de perto, assim, quase toda semana tinha greve. Era greve de motorista, greve de caminhoneiro, greve do posto, greve de professor, greve de mãe, greve... Tudo eles vão pra rua, eles vão protestar e eles vão questionar. E isso coloca o governo no poder numa situação muito delicada. Eles têm que ter muita clareza do que eles estão fazendo, eles têm que passar isso com muita transparência, porque eles sabem que qualquer coisa que saia ali do radar do esperado, o povo vai pra rua e vai perguntar: qual é, irmão? O que tá acontecendo? Que porra é essa? O governo que tá no poder, ele tá lá pra servir ao povo, né? Nas democracias que ainda sobrevivem a 2025, as frágeis democracias como a nossa. E eu acho que se a gente desenvolvesse uma sociedade brasileira capaz de pensar, a gente estaria, cara, a gente tem tudo. Assim, quanto mais eu viajo, mais eu vejo como temos tudo que um país precisa para ser um país de primeiro mundo, né? Para ser um país bem desenvolvido, para ser um país, cara, muito, muito, muito bem sucedido em todas as áreas. A gente tem território, a gente tem população, a gente tem recurso natural que nenhum país do mundo chega perto, a gente tem cultura, a gente tem história, a gente tem tudo. A gente tem uma posição geográfica, territorial incrível. O que a gente não tem é educação. Cultura no sentido mais moderno, no sentido de cultura de participação política. Enfim, e aproveitando do privilégio que eu tenho de ter um canal aqui com tantas pessoas assistindo e da responsabilidade que eu sinto por ter tido acesso a essas coisas, por ter cultivado essa curiosidade, por entender o quão libertador é
eu senti que era o momento de trazer aqui um episódio sobre senso crítico. E aí, quando eu falei pra vocês sobre a CPI das Beths, pra mim ficou muito evidente o como o analfabetismo do povo brasileiro é latente e machuca. Machuca porque uma pessoa como a Virgínia, com uma base de milhões de seguidores, que estão ali programados pra serem, cara, putinha dela, e qualquer coisa que ela fale, eles vão, cara, aquela legião de fãs vai aplaudir sem passar pelo filtro do questionamento, eles viram reféns. Qualquer coisa que a Virgínia faça, eles vão simplesmente seguir e aplaudir. E a gente não percebe que o tempo todo nós estamos também fazendo isso com pessoas que a gente admira, com referências, e se a gente simplesmente cai nessa armadilha, a gente também vira refém. E além da CPI das Beths, eu reassisti o Capitão Fantástico, eu falei pra vocês, esse é um filme, assim, fantástico, é um dos meus filmes preferidos da vida. Resumidamente, é a história de uma família de 6 filhos, crianças, que são criados na floresta. Tem uma educação, assim, bizarra. É um pouco radical, porque o pai é totalmente contra o sistema, meio revolucionário. E aí os filhos vão caçar, vão virar, cara... Eles meditam, eles caçam, eles fazem esporte radical, que é o tal do treinamento todo santo dia. Eles se alimentam do que eles caçam. E eles têm uma educação, assim, do ponto de vista clássico, que é o que a gente aprende na escola, muito revolucionária. Porque o pai não ensina eles a reproduzir, a repetir, a decorar. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Ele ensina eles a pensarem. Então, qualquer coisa que chegue até eles de problemas na vida, independente da natureza, eles sabem acessar o seu próprio arsenal interno para falar sobre aquilo. E aí a mãe morre, não tô dando spoiler, tá? Isso é bem no início do filme. A mãe morre e eles precisam ir pra cidade, sociedade americana, muito capitalista, pro enterro, pro velório. E aí é muito interessante o filme, porque conta esse conflito entre essas crianças criadas na floresta e os primos que foram criados na sociedade capitalista americana, jogando videogame, numa high school dessas da vida, que são as mesmas escolas que a gente estudou, que exigem aquele currículo clássico, né? Aquele modelo de decorar. E aí mostra esse conflito entre essas crianças, que têm criações tão distintas, e como essa parte aqui, que foi criada na floresta, embora a sociedade toda, a família toda que ficou na cidade, olhe pra eles do tipo, o que você tá fazendo com a vida dessas crianças? Você vai destruir a vida delas? Quando você coloca no campo prático e embate essas duas realidades, você vê que essa aqui tá muito mais desenvolvida, tá muito mais na frente, tá muito mais livre. E é muito bonito, assim, ver na prática, de uma forma muito natural, isso acontecendo. E aí tem uma cena nesse filme, que é uma das minhas cenas preferidas, que foi o que me fez pensar um pouco sobre esse episódio, junto com a CPI das Beths, que é uma cena muito simples. Uma das filhas, ela tá lendo um livro, que é o Nolita, que é um livro de um escritor russo, se eu não me engano, que conta a história de um cara que se apaixona por uma mulher, por uma menina, desculpa, de 12 anos. A narrativa contada é dele. Ele descreve o amor que ele sente por aquela criança, que não deixa de ser um abuso, né, a relação entre eles dois. E ela tá lendo o Nolita na van, quando eles estão indo pro enterro, e aí o pai chega e pergunta, e aí, o que você tá achando do livro? E aí ela fala, é interessante. E aí todas as outras crianças que estão atrás falam, palavra proibida, palavra proibida. E aí o pai olha assim no retrovisor e fala, interessante é uma palavra proibida. O que você sentiu lendo o livro? E aí ela começa a discorrer um pouco e ele fala, ainda não, tenta ir mais profundo. O que ele faz? Ele coloca essa criança num lugar de refletir sobre o que ela estava sentindo ao ler aquele livro. Não é que o livro é interessante, é curioso. São essas palavras, assim, muito pouco profundas ou simbólicas para descrever o que a gente sente ao assistir, ler ou consumir qualquer tipo de informação. Ele coloca ela meio que na parede e ela se vê ali num conflito interno de conseguir traduzir em palavras como aquele livro estava tocando ela. E ela consegue fazer de um jeito muito bonito. E a gente não é estimulado a fazer isso. Pensa nos seus sentimentos, cara. Às vezes você vai ter uma conversa com seu namorado sobre uma coisa que você tá sentindo, que tá aquele embronho dentro do peito, e você simplesmente não consegue falar. E não é porque você tem vergonha, ou porque você é incapaz, ou porque não existe espaço pra isso. Muitas vezes é porque você simplesmente não consegue encontrar palavras pra dizer o que você gostaria de dizer. Você não consegue traduzir num vocabulário
o seu sentir, a sua emoção. E aí isso vem pro corpo, como a gente falou na semana passada, no último episódio. Isso se expressa de inúmeras outras formas porque a gente não exercita a capacidade e a habilidade de descrever sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, brisas. Não existe esse estímulo ao nosso redor. Então essa cena desse filme é muito simbólica e me marcou muito, embora seja uma cena muito assim, en passant, porque eu sinto muita falta disso, de olhar para o mundo ao meu redor e entender que as pessoas conseguem traduzir o que elas veem de uma maneira que seja compreensível. E eu não acho que isso seja culpa das pessoas, eu acho que isso é culpa do sistema. Eu acho que somos todos, de alguma forma, vítimas. Como que a gente resolve isso é se apoderando da informação, indo atrás do conhecimento e cultivando e exercitando essa capacidade de falar sobre as coisas. Porque senão ninguém vai fazer pela gente. Então, para o primeiro bloco desse episódio, eu queria deixar assim muito batendo, martelando na nossa cabeça como o sistema, que é esse lugar que estamos todos envolvidos, que é um lugar simbólico, invisível, mas é um lugar muito concreto, que é formado pelos nossos valores, pela nossa ética, pela nossa cultura, pela educação, pelas instituições. Tudo isso é o sistema ao qual estamos, o sistema político, o governo que está no poder, o sistema global a qual todos habitamos nessa era, nesse momento. Tudo isso é o sistema ao qual fazemos parte. E o sistema, propositalmente, como a gente falou, não nos ensina a pensar. Quando você parte dessa premissa, eu queria muito que vocês ficassem com essa frase nesse episódio, o sistema não me ensina a pensar. Quando você parte dessa premissa para tudo que chega até você, você começa a questionar e a double think, que é um termo em inglês que fala, cara, deixa eu pensar duplamente aqui sobre alguma coisa, tudo que chega até você. E não de uma forma reativa, não de uma forma limitante, mas sim de uma forma libertadora. Porque você se vê com as ferramentas e os instrumentos necessários para não ser controlado. Então, qualquer coisa que chega até você, você filtra. Tem uma história que eu adoro que chama Isso é Água, que são 3 peixinhos que estão nadando no oceano. 2 deles jovens vêm nadando e nisso vem se aproximando um peixinho idoso. E aí o peixinho idoso chega para os 2 amigos e fala: "E aí, galera, como que tá a água hoje?" E aí os 2 se olham assim confusos, levam um tempo para responder e aí devolvem: "O que é água?" E essa história é muito incrível, porque você vê, às vezes a gente tá tão imerso num sistema, de novo, que a gente nem percebe o quanto a gente está sendo engolido por ele. Então, nesse bloco de que o sistema não nos ensina a pensar, eu queria que vocês ficassem muito com essa premissa e tentassem trazer para a tua vivência, para a sua vida. Vou dar o exemplo da minha. Eu sou formada em Relações Internacionais pela UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio, que é uma universidade incrível, com os melhores professores do Brasil, assim, pessoas extremamente competentes. Quando você olha para a grade curricular do curso, você vê que são coisas, assim, cara, 95% do curso é muito teórico. Eu sou muito frustrada com o meu curso, né? Já falei para vocês. A sensação que eu tive é que tudo que eu aprendi no meu curso eu poderia aprender num vídeo no YouTube. Mas por que eu poderia aprender num vídeo no YouTube? Porque no vídeo no YouTube não existe debate, não existe contraponto de ideia, não existe eu questionar e entender mais profundamente o que o professor quis passar com aquela informação específica. E eu senti que no ambiente acadêmico também não existia esse estímulo. Acho que esse é o ponto. Existe espaço, se você procurar, mas não existe estímulo, que são coisas completamente diferentes. Eu fiz 1 ano da minha graduação na França, na Sciences Po, que é uma das melhores universidades de ciência política do mundo, se não a melhor, e nem na Sciences Po existia esse estímulo. Não existe em qualquer tipo de instituição, universidade, curso, qualquer lugar que eu tenha passado, nunca existiu muito essa intenção de ensinar a gente a pescar, sabe? É muito essa coisa da decoreba e de te dar a fórmula pronta. Pensa na escola. Todos nós estamos sujeitos a um mesmo currículo ao longo do ensino fundamental e do ensino médio, então não importa em qual lugar do Brasil ou em qual escola você estudou, todos nós vamos ter acesso ao mesmo tipo de informação, embora em formatos diferentes. Mas qual é o estímulo que existe? Cara, decora isso aqui para você conseguir passar na prova. Você não está preocupada em, de fato, compreender
o que aquela informação quer te passar. Eu lembro muito na empresa que eu trabalhei durante muitos anos, tinham alguns momentos que a gente precisava dar treinamentos muito específicos sobre novas regulamentações, principalmente do Banco Central, novas leis que estavam sendo aplicadas nesse mercado que a gente estava inserido, ou coisas novas sobre o produto. E, gente, era muito bizarro, assim, era muito bizarro. Porque eu via esse tipo de aprendizado que eu fui colocada ao longo da escola e da universidade sendo aplicado também na empresa, no mundo empresarial. Então era assim, a gente tinha, por exemplo, uma nova regulamentação de trava bancária, que era um negócio que mudava completamente o fluxo do dinheiro de pessoas que pegavam empréstimo no Brasil. É um negócio, assim, muito técnico, muito profundo. E a gente ensinava o que era trava bancária para as pessoas, a gente ensinava um pouco ali do beabá e tinha literalmente um script do tipo, se o cliente perguntar A, você responde B. Se o cliente perguntar C, você responde D. Tinha um FAQ, tipo, perguntas possíveis e tinha exatamente a resposta que você tinha que dar. Quase como se fosse um robô, vamos colocar assim. Embora o call center que eu trabalhei fosse muito mais progressista e revolucionário do que os outros call centers que existem no Brasil. Mas ainda tinha um pouco isso, sobretudo em temas muito técnicos. E, gente, era bizarro, era bizarro. Se o cliente, você tinha ali uma lista de A a D, de perguntas e respostas. Se o cliente perguntasse E, ou se o cliente perguntasse B, só que com outras palavras, com outros termos, as pessoas não eram capazes de raciocinar e juntar A com B, formar o C. Chegar nas próprias conclusões. Eu acho que esse é o ponto aqui. Era muito difícil você encontrar uma pessoa capaz de interpretar a pergunta do cliente e devolver de acordo com as informações sobre o produto e a lei que ela tinha acesso. Surreal. Mas, de novo, coloco no mesmo campo que eu estava falando antes. São vítimas. São vítimas porque não foram instruídas ou não foram estimuladas a essa interpretação. No último bloco aqui do episódio eu vou falar de algumas dicas práticas que na verdade é o principal ponto, né? Que é só a nossa longa e grande introdução para dar um pouco de contexto e de cor para essa discussão, mas o que eu mais vou focar aqui no episódio são coisas que a gente pode fazer para estimular e para desenvolver esse tão importante e sagrado senso crítico. Mas enfim, eu acho que esse exemplo da empresa que eu trabalhava, o exemplo da universidade, o exemplo da escola, são provas de que estamos inseridos num sistema onde não existe interesse estrutural de formar seres humanos pensantes e autônomos, independentes e não reprodutores. Você está sujeito a isso, eu estou sujeita a isso, todos nós estamos sujeitos a isso, porque é proposital. Quando você não percebe, você não questiona. A escola te ensina a decorar, não a pensar. A universidade forma reprodutores e não investigadores. Então, acho que de forma geral, nesse primeiro momento é isso. Eu queria plantar essa pulguinha atrás da orelha de vocês para que vocês consigam partir sempre dessa premissa, de que não é do interesse do sistema que estamos habitando que pensemos ou interpretemos informações, e sim que a gente vire um reprodutor normalmente de merda, de porcaria. E aí, indo para a segunda parte, o que é senso crítico, então, né? Peguei aqui uma definição do Google para partirmos do mesmo ponto. Ele diz que senso crítico é a capacidade de observar, interpretar e avaliar informações de forma consciente, questionadora e autônoma, sem aceitar tudo como verdade absoluta, nem rejeitar automaticamente aquilo que contraria as suas crenças. Olha que poderoso isso. A gente é tão... não só viciado, o ego faz isso, né? O que o ego quer fazer o tempo todo? Ele quer confirmar e reconfirmar e dar manutenção, sempre comprovando as crenças que a gente já guarda no nosso sistema. Então, tudo que ele puder pegar do ambiente ao nosso redor e do que a gente está inserido para validar as coisas que a gente já acredita e, de alguma forma, fortalecer aquela crença, ele vai fazer. E é difícil a gente pegar uma informação que vai muito contra aquilo que a gente vivenciou e acredita e pensar, nem que seja por um segundo, como uma possibilidade.
Eu tenho um exemplo muito especial pra mim, que é... Eu já fui muito reativa, assim, em relação às coisas que eu acredito, do ponto de vista político, religioso. Reativa no sentido de... eu não concordo com muitas coisas que a igreja, principalmente a igreja evangélica e a igreja católica, pregam. Na verdade, qualquer religião, tem várias coisas que eu não concordo. E eu já fui muito a pessoa que bateu de frente pra querer fazer com que a minha verdade fosse a verdade da pessoa que acredita numa verdade diferente. E aí, quando eu tava no Nepal, eu conheci um brasileiro, Flávio, a gente virou super amigo. E ele é assim, evangélico frenético, sabe tudo da Bíblia, argumenta em qualquer coisa que você traga pra mesa. E eu amo gente assim, que faça eu pensar de uma outra forma. E a gente ficou muito amigo, tipo, muito amigo. Embora tivéssemos opiniões muito contrárias em relação a coisas que são muito relevantes pra mim. Por exemplo, aborto. Eu tenho uma opinião muito fundamentada no porquê eu sou a favor do aborto, e ele tem uma opinião muito fundamentada, de acordo com o que ele acredita, do porquê ele é contra o aborto. Quando eu comecei a aceitar que a verdade de uma pessoa pode ser tão verdade quanto a minha verdade, porque somos universos completamente diferentes, o meu senso crítico também foi muito apurado. Porque pensa, se você fica o tempo todo querendo dar manutenção pro seu ego, pras suas crenças e pras coisas que você já acredita, você não desafia ele. Você não enxerga com lentes diferentes. Você não interpreta através de visões de mundo distintas. Você não se desafia a se colocar na cabeça do outro por um segundo para entender múltiplas formas de pensar sobre uma mesma questão. É muito egoísta e é muito perigoso ficar nesse lugar de querer comprovar que a nossa verdade é a verdade absoluta, porque tudo é interpretação. Então o senso crítico nada mais é do que esse filtro entre o mundo e o que você absorve dele. Pensa que aqui tá você tem uma informação que tá chegando até o seu cérebro o tempo inteiro e você tem duas saídas. Ou você simplesmente entra por um ouvido e sai pelo outro, e você aceita como verdade e reproduz essa verdade, ou você passa pelo filtro do senso crítico e transforma essa informação em conhecimento, em sabedoria. E você só consegue fazer isso quando passa pelos filtros de quem disse isso? Qual é a parcialidade dessa pessoa? Qual é o contexto que ela está inserida? Quando que foi? De que país saiu? Qual foi a origem da notícia? Coisas assim muito... que são dadas como verdades muito universais e que a gente aprende na escola, na verdade só são verdade pra gente porque foram contadas numa perspectiva parcial da história também. Pensa que tudo que a gente teve acesso ao longo das aulas de história, de geografia, são informações muito eurocentradas, né? Então, que vieram de um conhecimento que foi difundido para o mundo por majoritariamente europeus, brancos, norte-americanos. O que não significa que esteja errado. Significa que tem uma abordagem, uma intenção e uma forma de passar a informação que é oriunda dessas pessoas que vivem nesses países, com esse contexto, nessa época. Quem foi que escreveu? Onde essa pessoa vivia? Então a gente é simplesmente tão acostumado a receber informação e tomar como verdade que a gente não passa por esse filtro de beleza, quem disse? Existem alternativas diferentes a essa? Cara, na faculdade, gente, era bizarro, assim. Boa parte do meu curso eu fiquei discutindo o que alguém falou em 1950 versus o que um outro alguém falou em 1960, sendo que esses dois fulanos eram homens brancos e europeus. Era um embate, assim, de questões muito antigas, de pessoas que vieram de contextos muito similares e que simplesmente tinham opiniões diferentes sobre um mesmo assunto, e a gente tinha que saber ali o contraponto entre aquelas duas visões do mundo. Cara, e a minha? O que eu penso sobre esse assunto? O que eu faria nesse contexto específico de guerra, de crise, de qualquer coisa? Como você desenvolve pessoas capazes de pegar essas informações que são relevantes sim, que bom que a gente teve pessoas que pensaram sobre coisas antes da gente, a gente consegue usar isso. Mas como que eu consigo, cara, se fosse eu sentada naquela mesa da ONU pra tomar uma decisão, que decisão eu tomaria? E não porque alguém falou, porque alguém discutiu, porque alguém debateu, porque alguém conflitou. Se eu tivesse aqui tendo que tomar uma decisão, que decisão seria essa? Como que você, como professor, como universidade, me mune das ferramentas
para que eu consiga tomar uma decisão. Toda opinião, ela vem de algum lugar. Inclusive a sua, nossa, toda opinião é passível de mudança. E quando a gente, de novo, parte dessa premissa de que toda opinião é passível de mudança, a gente não se engessa. A gente abre o coração, a cabeça, os neurônios para absorver opiniões contrárias, usar o que faz sentido, descartar o que não faz pra gente e sempre se aprimorando. Quando eu era líder no mercado corporativo, eu falava muito isso para os meus liderados, sobre feedback, né? E eu fazia muito isso ao receber feedbacks, que é, uma pessoa te fez uma crítica construtiva, que é um feedback. O que você pode fazer com isso? Você pode simplesmente descartar, falar... Alguém chega pra mim e fala, Manu, você é muito desorganizada. Cara, eu posso pegar essa informação e falar, não concordo, na minha cabeça, e descartar essa informação. Eu posso, de cara, aceitar essa crítica e falar, cara, beleza, eu sou desorganizada, o que eu posso fazer em relação a isso? Ou eu posso filtrar, receber informação de que eu sou desorganizada, relevar, então passar pelo filtro de beleza, vou refletir sobre isso, descartar parte do feedback que não me interessa e pegar o feedback que vai conseguir me fazer avançar de alguma forma. Então acho que é muito perigoso quando a gente simplesmente rejeita automaticamente alguma coisa ou quando a gente simplesmente aprova tudo que vão tacando na gente sem passar pelos filtros das nossas verdades, vivências e compreensões sobre algum assunto. Então, eu acho que o movimento mais inteligente para qualquer tipo de informação, crítica, feedback, é passar pelo filtro de beleza. O que eu posso usar disso para o meu desenvolvimento e o que para mim realmente não faz sentido, eu vou jogar fora, eu vou descartar. Muito obrigada pela informação e pela crítica. Bom, beleza, Manu, já entendi que estamos sendo controlados, já entendi a premissa principal de que o sistema não quer que a gente pense, já entendi a parte do filtro, mas beleza, como que eu faço isso? Da onde eu começo? Qual é o pontapé inicial? E aí eu separei aqui algumas coisas que, ao longo da minha vida, me ajudaram muito a desenvolver essa capacidade de pensar por mim. São coisas, assim, básicas, simples, mas que têm uma preciosidade e um potencial de mudança infinito, gigantesco e que me liberta diariamente e eu espero que te liberte também. São coisas muito práticas, tá? Mas primeira coisa, evite recorrer ao Google ou agora ao ChatGPT para tudo, o tempo todo. Pensar exige tempo, exige dedicação, exige vontade. Se você simplesmente, a cada dúvida que te aparece, recorre ao caminho fácil, que é Google, me deu uma resposta pronta, lembrando de tudo que a gente falou até aqui, né? Amiga, fudeu. Você nunca vai desenvolver a sua própria habilidade de pensar sobre algum assunto. Eu tenho usado bastante o ChatGPT recentemente no meu trabalho e quando eu percebi que eu estava sendo muito imediatista em procurar informações nele, eu dei um passo para trás e falei, Manuela, calma, temos um alerta aqui. E hoje em dia, tudo que eu vou pesquisar no ChatGPT ou no Google, eu questiono se eu realmente preciso antes. E sempre que eu vou usar né, o ChatGPT, para me ajudar a estruturar alguma coisa, eu nunca chego com só uma ideia e zero estrutura. Então, por exemplo, estou estruturando um episódio para falar sobre a descentralização do amor romântico. Antes de fazer qualquer coisa no ChatGPT, eu pego meu caderno, eu escrevo todas as minhas vivências, eu escrevo todas as mensagens que eu quero passar para vocês. Eu escrevo quais são os principais pontos que eu quero que vocês extraiam desse episódio. Eu estruturo ponto a ponto quais seriam os blocos, quais as coisas que eu quero passar, quais os conceitos. Eu boto tudo. E aí eu chego pro chat e falo, chat, esse é o episódio e eu pensei nessa estrutura. O que você acha? E ele vai me complementando, me abrindo portas. Acho que se você souber usar a inteligência artificial ao seu favor, ela pode ser muito valiosa. Eu tava conversando com o amor da minha vida, tava conversando com o Bru, uma pessoa muito especial na minha vida, recentemente, e aí a gente tava conversando sobre isso. Ele perguntou se eu não sentia que às vezes eu tava trapaceando por usar muito o ChatGPT. E eu falei, não, eu acho que eu tô aprendendo. Quando eu chego pro chat com essa estrutura e eu peço pra ele dar feedbacks, eu uso as informações que ele trouxe pra questionar. Gente, eu debato com o ChatGPT o tempo todo, tá?
E é muito importante você saber isso se você for usar a inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela também é feita pra te agradar. Te agradar. Então, você vai fazer, quando ela passa a te conhecer, você vai fazer perguntas que ela vai responder exatamente o que você quer ouvir. Então, eu fiz um comando, um prompt no meu chat GPT, posso até passar pra vocês, mas falando pra ele não me dar opiniões parciais sobre tudo que eu pergunto pra ele. E aí eu vou, enfim, debatendo. Mas enfim, ele perguntou, você não acha que você tá trapaceando? Eu falei, não, acho que eu tô aprendendo. Então, eu uso os feedbacks que ele me dá pra fazer o processo que eu falei pra vocês, de entender o que funciona, guardar o que faz sentido, descartar o que não faz, e vou me desenvolvendo como pessoa. Se tem uma inteligência artificial tão foda que pode me ajudar nesse processo, por que não? Mas é muito importante saber usar com sabedoria. Senão a gente vai virar, cara, máquina de reprodução. A gente não vai mais raciocinar e pensar e interpretar as coisas com a nossa própria cabeça. A gente vai recorrer ao Google, ao ChatGPT, para respostas muito simples que a gente poderia ter dado uma pensadinha a mais, sabe? 2. São muitas dicas, tá? Mas eu já vou começar a puxar a sardinha pro meu lado, porque uma das coisas que mais desenvolveu o meu senso crítico, definitivamente, na vida, foi viajar. E principalmente viajar... Gente, será que eu vou conseguir fazer um episódio que eu não chore? Que bizarro, cara. Sempre que eu falo alguma coisa relacionada à viagem, eu acho, ou, enfim, ao feminismo, liberdade, eu choro. Enfim... Nada desenvolveu mais a minha capacidade de repensar o que chega até mim do que viajar. Por quê? Viajar é um negócio muito visível, é tudo muito palpável, é muito concreto. Então, por exemplo, se você escuta através dos livros, das notícias, que o povo muçulmano é um povo escroto, em vários sentidos, e aí você vai para um país muçulmano e você é super bem recebida, super bem acolhida, você só vê amor, você começa a falar, ué, mas não me falaram que essa galera aqui só quer me explodir? Que essa galera aqui não tá nem aí pras mulheres, tá nem aí pra ninguém? Se você escuta nas notícias que os Estados Unidos é um país super seguro, é um país, cara, é o sonho americano, é o lugar que todo mundo quer estar. Você vai para os Estados Unidos e você se sente insegura ou passa por situações que te coloquem em risco, você fala, ué, mas não falaram que aqui era o sonho, que ia ser seguro, que ia ser legal? Sem querer generalizar, né? Mas viajar é muito foda por isso. Porque você vê as coisas. Não é, tipo, pesquisar uma outra fonte. Não é ir por um outro caminho da informação e do conhecimento. Você tá vendo, você tá vivendo na sua pele. É tudo muito empírico. Então, viajar é muito transformador porque não tem como você... É aquela coisa de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Não tem como você querer me convencer de que o muçulmano é escroto, porque eu já fui, eu já vi, eu já conversei. Eu tenho várias coisas no meu repertório, na minha bagagem, que mostram que o muçulmano não é escroto. Então não adianta, você pode me falar qualquer coisa, eu não vou comprar a tua ideia. Você pode falar de um povo específico, de uma família específica, de uma pessoa específica. Tem muçulmanos que são escrotos, tem brasileiros que são escrotos, tem estadunidenses que são escrotos, tem seres humanos que são escrotos, mas você não pode colocar numa caixinha de falar que esse povo é escroto, porque não é. Eu fui, eu vi, eu vivenciei, eu experienciei. Então, vivenciar é a coisa, assim, que estoura muito a nossa bolha, o que a gente foi condicionado, a forma que a gente foi condicionada a pensar e explode muitas das nossas certezas, sabe? Isso que eu tava falando pra vocês de que o sistema não quer que a gente pense, é porque ele quer que a gente vire um reprodutor de certezas. Então, o sistema não quer que a gente viaje. Porque quando a gente viaja, a gente vê um mundo a partir dos nossos olhos, que não é um mundo condicionado pelo nosso ambiente. É um mundo que acontece para além das nossas projeções, principalmente viajar sozinha, né? É um mundo que existe para além do que a gente viu nos nossos livros de história. É um mundo que você vai, cara, na fonte. Então, cara, a gente aprende sobre a história do Egito com, cara, escritores e estudiosos e arqueólogos e egiptólogos europeus, norte-americanos. Pouquíssimos são os estudiosos e as fontes que a gente consome ao longo da nossa formação como indivíduo que vieram do Egito. Então, quando você vai para o Egito e você aprende estando lá, a partir da perspectiva de quem viveu, cara, Guerra da Bósnia. A Guerra da Bósnia a gente nem aprende na escola. A Guerra do Vietnã, genocídio do Camboja. Cara, são gerações que estão vivas. A galera que viveu o que aconteceu tá aqui para contar a história. Por que a gente tá aprendendo... Claro que eu tô falando de um lugar de privilégio, tá? Mas enfim, vocês estão entendendo. Por que a gente tá aprendendo sobre isso a partir de um
europeu ou de um soldado americano que foi pra guerra. Tipo, legal, é muito maneiro ter a perspectiva dele, mas vocês entendem que é uma perspectiva parcial? Não é uma perspectiva que vem de uma pessoa que viveu na pele o que aquele povo que foi dominado e machucado viveu, desculpa. Então, viajar é muito assim, não é um caminho sem volta. É um caminho sem volta porque todas essas certezas que foram sendo colocadas na nossa caixinha, elas saem de um lugar de teoria e vêm para um lugar de prática, que é muito foda. Falando de teoria e prática, eu vivi uma experiência no final do ano passado que para mim foi muito transformadora, que mostrou como a educação, esse sistema, para mim é falho. Então, como que a gente aprende normalmente, né? Você estuda um livro, uma teoria, alguma coisa, leitura, qualquer curso online, enfim, qualquer coisa da educação tradicional é assim. Você estuda a teoria e depois você começa a praticar. Pensa numa aula de física. Cara, você aprende ali quais são os conceitos, você aprende quais são as fórmulas e aí você começa a ter os problemas e aplicar aquela fórmula para encontrar a solução. Ano passado, no final do ano, eu fiz o Vipassana, que é um retiro de silêncio. Você fica 12 dias sem celular, sem livro, sem caderno, sem olhar no olho das pessoas, sem falar, meditando 12 horas por dia. Foi a coisa mais difícil, mas mais desafiadora e transformadora que eu já fiz na minha vida. Depois eu conto pra vocês com mais detalhes. Mas o ponto que eu queria trazer desse retiro é que a gente ficava o dia inteiro, de 4 horas da manhã até 7 horas da noite, meditando em silêncio. Tinham algumas instruções, mas era assim, 10% do tempo tinha uma gravação que te falava faz isso, faz aquilo. Aí você ia lá fazendo. E 7 horas da noite, a gente tinha durante 1 hora, de 7 às 8, uma lecture, né, que era uma lição, era uma videoaula com o guru que formou esse centro, sobre o que a gente aplicou ao longo do dia. Então, era um momento que ele dava a teoria sobre uma questão que a gente já tinha aplicado e experienciado no nosso corpo sem saber exatamente o porquê ou o que era. Só que quando a gente recebia a informação da teoria, a gente já tinha vivenciado. Aquilo ali já estava na pele. Quando ele falava alguma coisa, isso é isso, eu falava, nossa, é por isso que eu senti aquilo. É por isso que eu fiz aquele caminho durante a meditação. É por isso que ele me incentivou a ir por aqui, não por ali. É por isso aquele mantra, é por isso aquela prática, aquela técnica de respiração. Então foi a primeira vez na minha vida que eu vi um método de ensino que te dá a prática e depois te dá a teoria. Isso foi muito valioso para mim, porque fez com que eu fosse capaz de assimilar aquele conhecimento teórico de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais prática e de uma forma que fica muito mais guardada. Eu não tô decorando, eu não lembro exatamente quais os termos que o guru usou na videoaula. Então, entende? Eu não tô aqui reproduzindo o que ele disse. Eu vivi na minha pele e eu consigo, a partir disso, explicar para qualquer pessoa o que é a técnica do Vipassana. Sem os termos super eloquentes e elegantes que ele usa, talvez, mas eu vivi muito aquilo. Eu fui incentivada a viver muito aquilo. Então, não precisei decorar. Você pode me fazer qualquer pergunta aqui sobre Vipassana que eu vou conseguir acessar a minha experiência, a minha vivência e te trazer a resposta que você deseja, o conhecimento que você deseja. E aí eu já aproveito para linkar com o terceiro ponto, que é ensinar o que você sabe. Ensinar o que você sabe, ou que você acha que sabe, o que você aprendeu, ajuda muito a desenvolver o senso crítico. Porque quando você faz isso, você encontra lacunas que se você não tenta ensinar, você não encontraria. Então, eu estar aqui agora falando com vocês sobre senso crítico também me coloca numa posição desafiadora de pensar o que é senso crítico. Por que eu quero falar sobre isso? Por que eu entendo que isso é relevante? Que portas isso já me abriu? Que portas não ter o senso crítico já me fechou? Porque nesse momento, como conversa com o momento que a gente está vivendo, com o contexto que a gente está inserido. Eu lembro a época de prova, quando eu ia estudar, eu chegava na sala antes de começar a prova e falava, galera, me faz aí alguma pergunta, quem tem dúvida? Porque eu queria me desafiar a saber se eu ia saber ensinar e transmitir o conhecimento. É a mesma coisa que a gente estava falando antes sobre as emoções e as sensações. Se a gente não é estimulada a percorrer caminhos diferentes, a responder perguntas diferentes, a gente está só decorando ou a gente não está sendo estimulado a encontrar as palavras para solucionar um problema ou para responder alguma coisa. Então, esse exercício de ensinar o que você aprendeu ajuda muito a desenvolver o senso crítico, porque te ajuda a encontrar as lacunas e preencher essas lacunas.
Com línguas, isso é muito relevante. Eu faço esse exercício direto, quando eu tô aprendendo um idioma. Que é, eu tô aqui falando alguma coisa com vocês. Então eu falei, eu tô aqui falando alguma coisa com vocês. E aí eu tô aprendendo italiano agora. E aí eu penso na minha cabeça, será que eu saberia dizer, eu tô aqui falando com vocês em italiano? Se eu sei, ótimo, eu penso na minha cabeça e segue o baile. Se eu não sei, eu vou atrás do recurso pra saber. Eu penso um pouquinho, formulo ali uma frase meio capenga, depois eu vou no Google e falo, beleza. Eu tô aqui falando com vocês, é assim que fala em italiano, que inclusive eu não faço ideia, depois eu vou pesquisar. Então, percebe como fazer perguntas até para nós mesmos ajuda a encontrar essas lacunas e principalmente preencher essas lacunas. Depois que eu pesquisar como que fala isso, com certeza é um negócio que dificilmente vai sair da minha cabeça. E eu busco ficar repetindo em alguns contextos específicos para garantir que aquela informação realmente está enraizada. E aí, já vou de novo linkar com o ponto 4, que é línguas, idiomas. E eu poderia fazer um episódio só falando sobre línguas, porque é bizarro como aprender principalmente inglês abriu portas e janelas e, cara, é assim um negócio muito transformador na vida de qualquer pessoa. O que eu queria que vocês entendessem é que aprender uma nova língua não é só trocar palavra, não é só aprender como que diz uma palavra num idioma diferente. Você acessa toda uma outra lógica de pensar sobre o mundo que é assim, mind-blowing. Mind-blowing é uma palavra que eu amo em inglês, que é tipo, cara, estoura os seus miolos. Abre a cabeça de um jeito que explode realmente, explode a mente. Você acessa uma nova forma de sentir o mundo que é surreal. Então, quando eu falo de inglês, por exemplo, qualquer assunto que você quiser aprender, vai ter a informação disponível em inglês. Vai atrás que você vai achar. Se você pesquisar uma coisa no Google em português e não encontrar, pesquisa a mesma coisa em inglês. Tenho certeza que você vai encontrar. O que você economiza de dinheiro falando inglês também tá assim, é outro patamar. Então você ganha assim um repertório de mundo que é muito inédito. De filme, de artigo, de música, de poesia, de livro, de notícia, de artigos acadêmicos. Tudo ganha uma visão, assim, gigantesca. É como se você conseguisse entender as coisas numa camada diferente, sabe? Eu vejo, por exemplo, programas, vamos botar aqui o Oscar. O Oscar é uma... Não só o Oscar, mas assim, qualquer tipo de coisa que esteja acontecendo no momento e que tem aquela tradução simultânea, sabe? Você consegue escutar a pessoa falando no idioma original e você tem a pessoa, o tradutor, falando por cima. Então ele tá traduzindo ali de cara. Quando você fala a língua, quando você entende a língua que a pessoa tá falando original, você vê que, claro que ele traduz ali, tenta traduzir de uma forma mais literal e coesa, coerente, né, possível, mas você vê que a escolha de palavras, ela é muito individual. Quando você realmente fala a língua que a pessoa está falando, você entende exatamente o que ela queria dizer para além da interpretação de um terceiro. E isso é muito valioso. Além disso, sua escuta melhora muito quando você está aprendendo uma nova língua. Acho que as pessoas não pensam sobre isso, mas a sua escuta, a sua sensibilidade melhora muito. Eu tenho uma história. Eu tenho muitas histórias, né? Eu amo as histórias. Mas é isso, gente. Fui pro mundo, viajei, tem, assim, um acúmulo de histórias. É por isso que eu tô aqui. Eu tenho uma história muito legal. O Anas, que era o meu... Eu até falei dele pra vocês no último episódio, quando eu falei da gaiola, dos passarinhos. Mas ele é um cara inteligentíssimo, que era o meu anfitrião em um dos voluntariados que eu fiz na Grécia. Ele é marroquino, então a primeira língua dele é árabe. O inglês dele, que era a língua que a gente se comunicava, era perfeito. E a gente estava na Grécia. Então a língua falada lá era grego. Eu nunca vi uma pessoa falar uma língua estrangeira, né? Uma segunda língua que não fosse a sua língua materna. Ainda mais uma língua como o grego, de uma forma tão perfeita como o Anas. Você não dizia que ele não era grego. Assim, o sotaque, a velocidade, tudo. Gente, era perfeito. Era perfeito. Eu ficava assim, tipo, meu Deus, você é muito bom com línguas. E o cara novo, da minha idade, tinha 27 anos na época. E aí uma vez a gente estava conversando sobre isso. Ele chegou e falou, language is like music. Idiomas, línguas, são como música. Você precisa abrir os seus ouvidos e entender o ritmo antes de se preocupar com a linguagem. Quando você está num processo de aprender uma nova língua, a gente fica com aquela ansiedade de racionalizar tudo, ou seja, traduzir de uma forma muito literal, isso é isso, o tempo todo.
Então eu só quero saber de vocabulário, tradução, aquela coisa assim que fica até um pouco mecânica. E eu esqueço o ritmo, a sonoridade, o sotaque, a pronúncia que aquela língua carrega. Então, antes de entrar nesse filtro de razão, de tradução, esqueça tudo isso e abra os seus ouvidos. Foi o que ele me falou. Quando você abre os seus ouvidos e você entende o ritmo daquela língua, quando você aprender, você já vai começar a absorver várias coisas. E quando você começar a aprender a gramática, o vocabulário, você vai encaixar aqui de uma forma muito mais fluida. E aí eu adorei o exemplo que ele deu, porque ele disse que é como música. Porque pensa que você está aprendendo uma música. Se você só aprende a letra dessa música, você não vai conseguir cantar. Você não vai conseguir uma música com letra, né? Você não vai conseguir cantar. Então, se você aprendeu a letra de Anunciação do Alceu Valença e você só tem a letra ali, cara, beleza, o que eu faço com isso? Agora, se você aprende a música, que são os acordes, que é o ritmo, que é a velocidade, não importa qualquer letra que você me dê, nem precisa ser essa, você vai conseguir encaixar aqui. Então, entende? Como antes da letra, você precisa ter uma base instrumental e sonora para encaixar isso aqui. E como isso é muito mais fundamental, tem uma outra história, essa é rápida, juro. Mas quando eu mudei pra França, eu não falava nada de francês. Tipo, nada, nada, nada. Nem bonjour eu sabia falar. E eu comecei a namorar um cara lá que ele era inglês, mas ele já tava na França há muito tempo. Então ele falava francês fluente. E aí na minha primeira semana lá, a gente foi na feira e a gente queria comprar queijo. E eu não sabia que queijo é fromage. Tem essa pronúncia com esse... E aí a gente ele foi pedir o queijo e ele falava fromage, fromage, fromage. E aí a ferista tava tipo, não entendendo o que ele queria. E aí, quando eu entendi que ele queria fromage, que ele queria fromage, eu repeti fromage. E aí ela entendeu, embora eu não conseguisse falar nada além de fromage e ele conseguisse. Enfim, tudo isso para validar o ponto de que aprender línguas ajuda a apurar o seu senso crítico, porque você abre muito mais, você fica muito mais atento na sua escuta, no que chega até você. Você precisa disso para aprender um idioma. E um último ponto sobre idioma é que ele te torna uma pessoa muito mais humilde. Você precisa errar, você precisa ficar confusa, você precisa às vezes passar umas vergonhinhas e uns perrengues, faz parte do processo de aprendizado de um idioma. E eu acho que esse processo, embora algumas pessoas ainda tenham um pouco de vergonha, ele é um pouco mais tranquilo de ser feito, porque, cara, só o movimento de você estar aprendendo um idioma que não é seu, pra mim já é um movimento de muita coragem. Essa coisa de carregar sotaque, por exemplo, falando uma outra língua, que fica claro que aquela não é a sua língua materna, pra mim é um símbolo de coragem, assim, absurdo. As pessoas têm vergonha, eu fico, cara, olha o que você tá fazendo, você tá falando uma nova língua. Você tá se alfabetizando praticamente de novo, sabe? Isso já é um puta indício da tua coragem. Se apodera disso. Então eu acho que se colocar nesses ambientes que a gente precisa errar e que é mais aceito, vamos colocar assim, errar, isso apura muito o nosso senso crítico porque nos veste dessa humildade que é preciso ter para tudo na vida. Então, quando eu falo para vocês de passar sobre o filtro, sobre aceitar crenças diferentes, sobre questionar as suas próprias crenças, sobre perguntar de onde vem, quem foi, quem disse, aceitar que eventualmente a gente vai estar errado, tudo isso são coisas que requerem muito essa humildade. Tem uma outra coisa, já vou puxar aqui para um próximo ponto que eu tinha colocado, mas que também requer muita humildade e que ajuda muito a desenvolver o senso crítico, que é simplesmente dizer, não entendi, não sei responder. Você pode falar de novo? Você pode me explicar de outra forma? Quando eu era líder no mundo corporativo, no início, né, que eu era muito imatura, eu sentia que eu tinha que saber sobre tudo. Tudo o tempo todo, tudo que chegasse até mim, eu precisava saber a resposta. Quando eu aprendi a dizer não entendi ou não sei, gente, minha vida mudou. Minha vida mudou. A gente vive num mundo que cobra muito que a gente tenha respostas prontas e opiniões formadas sobre tudo, que dizer não sei, não faço a menor ideia ou não entendi é quase uma ofensa. Eu amo falar não sei, eu juro. E eu acho que isso é uma outra característica de pessoas inteligentes. Pessoas que têm a coragem de afirmar que são ignorantes sobre alguma questão específica. Cara, eu não sei. O que você sabe sobre isso? Você pode me explicar? Você pode perguntar de outra forma? Você pode falar de novo?
Ou, cara, vou te direcionar pra uma pessoa que com certeza vai saber sobre esse assunto, mas eu não consigo te ajudar, se não for do meu interesse me aprofundar naquela questão naquele momento. Então, essa humildade de saber perguntar é extremamente valiosa e ajuda muito a apurar o nosso senso crítico. Seguindo, próxima dica, praticar a escrita reflexiva. Eu acho que a escrita reflexiva, ela cumpre uma função muito parecida com aquela de ensinar o que você sabe, que é preencher lacunas. E que é também aquela lacuna que eu tava falando sobre não saber expressar os sentimentos. Eu escrevo, ou tento escrever, todos os dias pela manhã, e é simplesmente um esvaziamento. É como se eu estivesse colocando no papel coisas triviais, do tipo, o que aconteceu no meu dia, quando eu não me sinto inspirada, ou coisas muito profundas e importantes pra mim. E quando eu me vejo falando, né, escrevendo, quando o meu dedo desliza pelo papel e vai contando o que tá dentro de mim, eu vou percebendo coisas que eu não percebi antes. E eu vou dando nome a coisas que eu ainda não tinha conseguido dar nome. Essa coisa de você desacelerar um pouco o ritmo do pensar, que é muito ágil, muito acelerado o tempo todo, e ter que acompanhar o ritmo da mão, da caneta. E às vezes eu tô escrevendo aqui uma coisa e minha cabeça já tá lá na puta que pariu. Eu falo, cara, calma, calma. Ou eu não vou conseguir desenvolver o que eu tô escrevendo aqui, ou eu vou esquecer o que tá lá. Então eu preciso exercitar essa coisa da presença e da capacidade de dizer pra mim mesma o que eu tô sentindo sobre alguma coisa. Acho que poucos hábitos são tão transformadores quanto fazer exercício físico e praticar a escrita reflexiva. Realmente é uma coisa que eu sempre amei escrever, mas que eu inseri na minha rotina de alguns anos pra cá e que tornou muito mais lúcido, muito mais claro o que eu acredito, o que eu sinto e as coisas que eu tô passando. E isso também é uma coisa que ajuda muito a desenvolver o senso crítico, porque você encontra espaços e palavras pra pensar e dizer coisas que estão nos circulando o tempo todo. Próximo. Estudar o macro. Aqui é uma coisa um pouco mais processual, né? Mais teórico, mais realmente colocar a bunda na cadeira e estudar, mas que é muito libertador, porque pensa que a gente aprendeu sobre a história do mundo ao longo da nossa formação escolar e acadêmica, só que muito naquele modelo de reprodução e de não pensar sobre, né? E muita coisa a gente esquece porque a gente só decorou pra passar na prova. E uma das coisas que me ajuda muito é ter uma noção muito clara de contextos macro do mundo que a gente vive. Então, eu acho que de 1900 até 2025, você precisa saber de quais são os grandes marcos da história. Quando foi a Guerra Fria, quando que foram as duas guerras mundiais, quando que foram as principais invenções da modernidade, quando chegou a internet, quando chegou o combustível. Essas grandes mudanças que a gente veio passando, como elas aconteceram e quando aconteceram. Porque quando você sabe sobre o que estava acontecendo no mundo, em contextos históricos específicos, tudo que chega até você, você faz uma pergunta, que é uma pergunta muito foda, que é: qual é o contexto? A mesma informação pode ter verdades muito diferentes dependendo de quando foi dita e por quem foi dita. Então, tudo que chegar até você, pergunta quem disse e quando disse. Isso vai abrir... Se você não sabe por onde começar, começa por aí, porque isso vai abrir um mundo de possibilidades de interpretação daquela informação que é, assim, totalmente transformador. Acho que poucas coisas de um nível assim mais teórico ajudam tanto a desenvolver o senso crítico como saber o que acontecia no mundo e saber questionar quando foi e quem foi. Não tem jeito, amigas. Algumas coisas a gente precisa saber e precisa saber não porque, ai, caralho, tem que saber, que chato, mas parte desse lugar de que saber essas coisas vai te tornar um ser humano não só muito mais interessante, mas muito mais livre. O que eu quero muito que vocês tirem desse episódio é que o senso crítico ele não é só uma ferramenta de, cara, ser uma pessoa mais inteligente, mais preparada, mais interessante, abrir portas, criar networking. Tudo isso é válido e tudo isso é muito verdade. Mas existe uma função que o senso crítico cumpre, que é uma função
muito ligada à liberdade, à autonomia do pensar, a não deixar com que nos controlem, a independência. Para mim, senso crítico é isso. Quando eu sei que eu tenho um senso crítico apurado, eu sei que eu sou livre, porque eu consigo decidir através da minha leitura. Senso crítico é liberdade, senso crítico é independência, senso crítico é autonomia. Então vamos estudar aí sobre as guerras, vamos estudar sobre o processo de colonização, imperialismo, descolonização. Vamos estudar na perspectiva dos países que passaram pelos absurdos que aconteceram ao longo dos últimos anos. Vamos estudar sobre a globalização, vamos estudar sobre, cara, poder político no Brasil, como que funcionam os 3 poderes, o que a Câmara faz, qual é a função de um deputado, o que acontece no Planalto, o que é direita e esquerda, o que é liberalismo, o que é comunismo, o que é capitalismo. A gente vai reproduzindo tanta merda que chega por todo lado que se alguém te perguntar, cara, você fala aí um bando de besteira sobre comunismo, sobre socialismo, sobre capitalismo, o que é capitalismo? Você sabe responder? Você sabe responder não com uma definição do dicionário, mas sim porque você entende esse modelo e você sabe como ele é aplicado. E se alguém te perguntar, beleza, e a Bósnia? Ela é comunista, socialista, capitalista? O que é? Você sabe pensar, não necessariamente a Bósnia, enfim, mas o que eu quero trazer aqui é, você consegue aplicar esse conceito em algumas realidades para definir o que acontece ali, ou você só decora uma definição do dicionário e sai espalhando merda? Então eu acho que algumas coisas são sim muito, muito, muito importantes de serem sabidas, se é que essa palavra existe. Eu tinha incluído nesse episódio meio que uma lista de tipo manual de sobrevivência básica, coisas que a gente precisa com certeza saber, mas aí ia ficar muito longo, eu deixo para um próximo. Mas tem aqui, já tem 11 coisas. Deixa eu ver algumas. Eu falei os 3 poderes do Brasil, já estava aqui. Como funciona o algoritmo e por que ele te mostra mais do que você já acredita. Falei sobre ONU, FMI, dinheiro, finanças. Enfim, tem várias coisas aqui, mas depois a gente faz um episódio voltado só para isso. Vamos seguir nas dicas práticas. Então já falamos até aqui de evitar recorrer ao Google, viajar, ensinar o que você já sabe, estudar contextos macros da nossa história, aprender línguas, ter humildade de fazer perguntas, praticar a escrita reflexiva. Vamos para a 8ª, então, que é uma das minhas preferidas. Ler. Ler, e aqui eu vou fazer um adendo, que é ler ficção. Acho que a gente coloca a ficção muito num lugar de tipo, isso daí é qualquer merda. Tipo, você tem que ler livros de espiritualidade, que eu amo. Inclusive esse daqui é um dos meus preferidos da vida, que é Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Leiam esse livro. Ler livros de autoajuda, ler livros que realmente ajudam muito nesse repertório e nessa bagagem de conhecimento, né? Mas eu acho que ficção, ela tem um poder muito mágico, que é fazer a gente acessar outros mundos com novas palavras. Tem uma frase que eu adoro, que diz que se você restringe a linguagem, você restringe as ideias. Acho que é assim. Que é uma frase de um livro fantástico do George Orwell, que é o 1984, e ele cria meio que uma língua nova. Gente, esse livro é foda, leiam. Mas ele é meio que uma distopia, e tem um governo lá bizarro, e aí eles criam uma língua, né, própria. E aí ele diz que uma das formas de você reprimir o povo, de você controlar o povo, é você controlar a linguagem, é você controlar as palavras. Pensa que quanto mais raso é o nosso vocabulário, menor é a nossa capacidade de escrever, de interpretar e de traduzir. Lembra do que eu falei lá do Capitão Fantástico, com a palavra interessante? Se você não tem uma bagagem, um repertório de palavras que possam ser sinônimos ou aprofundamentos de interessante, você não vai conseguir traduzir o que você está pensando, o que você sente, o que você quer dialogar, a mensagem que você quer transmitir. E eu acho que a ficção, principalmente, ela é muito valiosa nesse sentido, porque você acessa uma forma de pensar de uma outra pessoa que viveu contextos e universos muito diferentes do seu, e é um tipo de leitura que é muito descritivo. Então, cara, eu amo livros, eu costumava detestar quando era mais nova, mas eu amo livros que gastam, assim, 4 páginas para falar sobre a forma que a luz chega no meu rosto. E as pessoas, elas ficam muito preguiçosas com essas partes, normalmente. Elas falam, cara, cadê a história? Cadê o livro? Gente, o livro é isso. Isso é leitura. É você descrever situações
e ambientes de uma forma literária, poética, rica, que sai do trivial, que sai daquela descrição óbvia, banal, básica, simplista, e vem com uma riqueza de detalhes que causa aquela sensação do tipo, eu já senti isso, mas eu nunca conseguiria colocar em palavras. E aí, quando você vê uma pessoa que é capaz de fazer isso através da escrita, isso vem entrando na sua áurea, no seu corpo, na sua bagagem, na sua memória, e você vai se tornando uma pessoa muito mais interessante, porque você tem um repertório de palavras, de vocabulário, que pra mim só a ficção traz. Ler ficção é um negócio assim. É a coisa que eu mais amo no mundo. Acho que depois de viajar é ler. Amo, 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 amo ler, sempre amei. E é incrível, assim, às vezes vocês elogiam a minha capacidade de escrita, e sempre que vocês falam, Manu, você escreve muito bem, eu sinto muito as palavras que você transmite. Eu falo, cara, eu escrevo muito bem porque eu leio muito, eu li muito a minha vida toda. Então é só, de alguma forma, uma colcha de retalhos das referências e das coisas que eu li e que ficaram gravadas no meu subconsciente. A arte é isso, né? Aquela frase de que nada se cria, tudo se copia. Cara, é verdade, assim, qualquer grande revolução que aconteça no mundo, ela é, de alguma forma, um desenvolvimento de alguma coisa de um passado recente, de uma forma diferente. Então, você está coletando várias coisas de vários lugares, você está criando uma forma nova de pensar sobre um problema, de chegar numa solução para alguma coisa, de falar sobre alguma questão. Por isso que a literatura para mim é tão fenomenal, porque você está lendo uma história, você está lendo um livro, mas você está lendo também a cabeça da pessoa que escreveu. E isso é uma forma muito barata, muito acessível e muito lúdica de entrar nesse mundo para além do nosso, sabe? De acessar realidades para além da nossa. Então, leiam, amigas. Vamos para a dica 8, eu acho. Acho que estamos na 8, a oitava. Tô acabando, mas não ter pressa pela resposta. Isso, tanto a resposta que você vai dar, a gente já falou um pouco sobre isso, mas sobre o que chega até você. Então, acho que pensamento crítico, ele exige muito esse tempo de reflexão. Até o ChatGPT agora já tá com um botãozinho lá, não sei se vocês viram, que é refletir. Que aí é como se você estivesse dando um comando pro ChatGPT para ele pensar um pouco mais sobre a pergunta que você fez. Então, entrar nesse lugar de não precisar necessariamente responder imediatamente e refletir sobre o que você recebeu para assim absorver, integrar com a sua vivência, compreender um pouco mais como aquilo te chega, é muito fundamental também para desenvolver um senso crítico. Eu acho que cultivar espaços, relações e pessoas que te deixem confortáveis para ter esse espaço da reflexão antes de responder, antes de atravessar, é muito importante, principalmente nesse início. E por fim, que para mim é muito importante também, é a gente não cair na armadilha de se digitalizar antes de se alfabetizar. O que eu vejo acontecendo muito na internet, e eu já caí nessa armadilha algumas vezes, e eu vejo nos meus vídeos acontecendo direto. Assistir um vídeo, ler uma informação, absorver algum tipo de conteúdo, e antes de pensar sobre aquilo para conseguir chegar em conclusões imparciais e individuais, através do que você interpretou daquilo ali, ir nos comentários. E aí ver o que a galera tá falando, o que estão dizendo, o que estão achando, o que estão pensando. E aí, às vezes, cara, você nem ia pensar na crítica que fizeram, por exemplo, ou no contraponto que trouxeram, ou no bando de hate que aquele vídeo tá recebendo. Já aconteceu comigo, eu me senti culpada. Eu assisti um vídeo, achar super engraçado, achar incrível, criativo, e quando eu fui ver os comentários, tinha uma galera assim, macetando de ódio e de crítica, que fazia muito sentido e que eu fui incapaz de perceber. E eu fui ali direto, né, nos comentários. Então imagina se eu tivesse tirado um tempo para pensar sobre aquilo. Talvez eu mesma tivesse chegado na mesma conclusão daquelas pessoas. E nesse sentido foi uma coisa boa, né, porque realmente o vídeo não fazia o menor sentido. Não era engraçado, eu que fui incapaz de ver num primeiro momento. Mas acontece muito o fator inverso também, que é uma coisa ser completamente educativa. Ontem mesmo eu vi um vídeo super legal que a mulher, cara, trazia argumentos incríveis e ela citava o Neymar como um exemplo do que ela queria trazer, que eram pessoas extremamente inteligentes, têm a tendência de escutar música clássica, né? Não necessariamente música clássica, mas música sem letra. Então, música clássica, música eletrônica, até uma lo-fi da vida. Enfim, e ela cita o Neymar, que
enfim, foi uma bola fora, né? Convenhamos. Pra mim, tem gente que pode achar ele super inteligente. E ele tem uma certa inteligência, né? Porque tem várias inteligências diferentes. Senão ele não seria o fenômeno que foi no futebol. Mas enfim, a galera pegou esse assunto e começou a macetar. Porra, Neymar perdia a concentração, Neymar não sei o quê. Porque é isso, gente. As pessoas não querem pensar sobre todo o conteúdo científico e educativo, educacional que essa moça trouxe. Acho que é a Tainá, o nome dela, eu esqueci, queria até referenciar aqui. Depois eu coloco na descrição. Que foi um conteúdo super maravilhoso. Elas estavam focando na porra do Neymar. Então, enfim, evitar fazer essa busca acelerada nos comentários para você conseguir validar o que você tá sentindo, o que você tá pensando sobre aquele conteúdo. Cara, quase que achar pessoas para aplaudirem o que você pensa também, sabe? Então eu tenho feito muito esse exercício de, se é um conteúdo que me interessa, eu termino de ver o vídeo antes de acessar os comentários. Assim eu vou, ao longo daquele conteúdo, refletindo, assimilando e integrando a partir da minha própria vivência. Pensa que ter um celular na mão antes de entender como o mundo funciona, como o algoritmo funciona, e sem ter esse senso crítico, é como se você estivesse dirigindo sem saber ler as placas. E aí, de novo, você fica controlada, você fica à mercê de qualquer tipo de manipulação. Acho que é isso, amigas. Essas são as dicas que eu tenho pra estimular o senso crítico, e eu queria muito que vocês saíssem desse episódio com essas grandes lições, né, de que estamos sim fadadas, talvez não fadadas, porque eu tenho uma parte minha bem utópica e esperançosa, de que o mundo pode mudar, mas que estamos inseridas atualmente em um contexto onde pensar não é do interesse das pessoas que controlam a estrutura e que controlam o sistema. Entender que passar pelo filtro da nossa interpretação é extremamente importante antes da gente sair reproduzindo qualquer merda, porque é isso que vai fazer com que a gente, de fato, tenha domínio e controle da nossa própria existência. Conhecimento, senso crítico é liberdade. É autonomia, é independência. A mente que questiona é a única que pode escolher. Tenta conectar esse episódio com os últimos, com todos, né, na real, do Medo ao Mundo, que é o quadro que eu conto um pouco da minha história. Nada que eu fiz teria sido possível se eu não tivesse pensado por mim mesma antes de cair na armadilha do script do mundo. Porque se eu ficar nessa de querer reproduzir o script do mundo, eu sei pra onde eu tô indo. E eu sei pra onde eu tô indo porque eu sei que eu tô indo pra onde querem que eu vá. Só que não necessariamente pra onde querem que eu vá é pra onde eu desejo estar. Pra onde eu vou conseguir ocupar o meu lugar. Pra onde eu vou conseguir executar o meu maior potencial. Pra onde eu vou conseguir viver o propósito da minha alma, o meu dharma. Então, ter consciência disso é extremamente revolucionário e libertador. Espero muito que tenha feito sentido pra vocês. A amiga de vocês tá um pouco... Tem muitas coisas passando no meu coração nesse momento. É estranho estar de volta ao Brasil, tá aqui. Cheguei ontem, então tá tudo ainda muito recente. Não foi fácil fazer esse episódio. Eu acordei mal hoje. Enfim, tudo muito mexido aqui dentro. Mas eu espero muito que tenha feito sentido, que vocês tenham conseguido absorver o que faz sentido. Quando eu falo de senso crítico, não é para vocês levarem como verdade universal e absoluta tudo que eu falo, muito pelo contrário, eu quero que vocês questionem até as pessoas que vocês admiram, ou principalmente as pessoas que vocês admiram. Mas eu espero ter conseguido, de alguma forma, trazer algumas ferramentas que eu acho que são extremamente transformadoras na nossa vida e que com esse episódio a gente se sinta de alguma forma um pouco mais dominante da nossa narrativa, da nossa história, e que a gente construa uma montanha aí muito alta para que as mulheres que vierem depois de nós possam ver ainda mais longe. Mas isso só se faz com vontade, com compromisso e com senso crítico, pensando por nós. E aí, para fechar, já que sempre fechamos com frases e poemas e coisas que eu acho que, na voz de outras pessoas que eu admiro, traduzem o que a gente discutiu ao longo do episódio, eu queria trazer uma do Paulo Freire, que é, cara, uma puta de uma referência quando a gente fala de pensamento crítico e liberdade. E ele tem duas frases que eu queria trazer que eu acho que corroboram um pouco com os meus argumentos e
tangibilizam um pouco tudo que a gente falou. A primeira é: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua construção. E a outra é: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Olha que poderoso isso, né? Primeiro a gente lê o mundo, lê no sentido de repara, de observa. Depois a gente pensa na teoria, depois a gente pensa na palavra. Pensa no Vipassana, no curso de meditação, no retiro que eu contei pra vocês. E a primeira, quando ele fala sobre ensinar não ser transmitir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria construção, isso é liberdade do pensar. Como que você consegue fornecer as ferramentas para que não viremos simples e meros robôs que estão ali dizendo o que querem que a gente diga, e sim produzimos interpretações inéditas, autorais, que simbolizam coisas que só nós podemos fazer. Não adianta, você pode querer reproduzir um conhecimento específico usando as palavras de outra pessoa, mas quando você faz esse exercício de reproduzir ou de interpretar, de pensar com as suas próprias vivências e palavras, ninguém no mundo vai poder fazer igual a você, porque você é um universo, você tem a sua bagagem, o seu repertório, a sua vivência, o seu contexto, a sua cultura, os seus pais, só você é você. Então só você consegue passar uma informação de uma forma muito específica, porque ninguém mais vai conseguir fazer isso. Eu acho que isso é o tipo de coisa que a inteligência artificial nunca vai conseguir ocupar, que é esse fator humano, é esse fator embebido de história, de vivência, sabe? De experiência, de vida. E pra mim essa é a verdadeira educação. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, classifica aqui no Spotify com 5 estrelas, vai me ajudar muito. É só clicar nesses 3 pontinhos que ficam embaixo do nome Bota Pra Fora. Compartilha com quem você acha que possa se beneficiar disso. Comenta aqui embaixo se você tiver algum tipo de contribuição, questionamento, dúvidas. Eu vou adorar responder e estar nesse contato mais próximo com vocês. Também no Instagram eu sempre respondo, a gente troca o dia inteiro, é @manuelanajib. E na semana que vem a gente volta. Beijo grande, fiquem com Deus e amo vocês. Tchau!